Hoje vamos falar sobre como lidar com a culpa. Muitas pessoas conversam com a gente pelas redes sociais e comentam que sentem culpa de decisões que acabaram tomando, sentem culpa ao longo dos dias, a rotina parece ser tomada por culpa. Então hoje a gente decidiu aqui gravar um material um pouco mais aprofundado, falando um pouquinho sobre a culpa. Importante a gente trazer que a culpa é um desconforto emocional relacionado a algum tipo de arrependimento. A culpa ela pode ocorrer quando a gente pisou na bola com alguém, deixou de cumprir um compromisso que a gente havia combinado, de alguma forma algo ocorreu pelas nossas atitudes ou deixou de ocorrer pela nossa omissão, a nossa falta de atitude, e isso acabou acarretando um desconforto emocional por um arrependimento, que aí surge então a culpa. É importante entender que a culpa ela nem sempre é um problema. Na verdade, em muitos casos, sentir culpa está relacionado a reconhecer que houve ali algum prejuízo, houve ali algum dano que nós mesmos causamos, seja por intenção ou mesmo sem intenção também. Aqui tem muito mais a ver com a consequência que acabou sendo gerada na vida de uma ou mais pessoas. Então, quando a gente reconhece que de fato a gente pisou na bola, a gente fez algo ali que não foi tão bacana assim, sentir culpa pode nos impulsionar a tentar buscar um reparo, a tentar buscar lidar com essa situação, pedir desculpas, tentar de alguma forma reajustar, ajustar ali o que houve, que teve de errado. Quando a gente pensa na culpa, a gente tem que entender que a culpa está sempre relacionada a um aspecto social, ou seja, a gente sente culpa em relação a outra pessoa. Por isso, quando a gente pensa na culpa do ponto de vista evolutivo, ela pode estar nos mostrando uma lição, um aprendizado. A gente tentar aprender a partir disso e nos tornarmos pessoas mais conectadas com aquele grupo, com aquela sociedade em que nós estamos vivendo. A questão é que a parte evolutiva, a humanidade, o ser humano, ele mudou muito, porém emoções e o próprio cérebro ele não mudou tanto assim com o passar dos anos. E existem círculos, existem famílias, ambientes em que a culpa, infelizmente, ela é instigada e ela é sentida de uma maneira muito excessiva. A pessoa acaba se sentindo muito para baixo, acaba sentindo um desconforto muito grande em relação a aspectos que não necessariamente aquele desconforto tão intenso precisaria ocorrer. Às vezes esse jogo de chantagens emocionais ou de jogar a culpa em outra pessoa, ou ameaçar que a outra pessoa vai sentir culpa, vem de gerações, e as famílias foram aprendendo com isso, no sentido mais técnico do aprendizado, e acaba que existe um ciclo ali entre gerações que acaba ocasionando esse desconforto. Por isso, a culpa ela pode sim ser um grande problema quando ela está em excesso ou então quando ela está com uma intensidade muito grande em relação a aspectos que não precisariam ter uma culpa tão intensa assim. Quando a gente pensa em uma vida que a pessoa está levando com base na culpa, e às vezes as pessoas dizem, mas a culpa ela pode motivar para coisas boas. E tudo bem, pode, de fato ela pode, mas quando algo está motivado apenas pela culpa, quando aquela pessoa completa aquela tarefa, aquela atividade, um compromisso com outra pessoa, o que ela sente? É felicidade? É alegria, entusiasmo, empolgação? Não, ela não sente isso, ela sente alívio. Ufa, aquela culpa foi embora. Ufa, como eu estou mais leve agora. Não é que legal que eu consegui fazer isso, que legal que eu estou me aproximando dos meus objetivos, que legal que eu estou fazendo algo com propósito. Não. Esse é o grande risco da culpa. As pessoas que sentem culpa em demasia, e sim, pode ter um aspecto familiar bem grande envolvido nisso, vale a pena prestar atenção nesse aspecto, muitas vezes vivem vidas que não tem tanta felicidade, não tem tanta autorrealização, não tem tanto propósito. Tem ciclos de desconforto e alívio, ou seja, desconforto, a pessoa está sentindo a culpa,
ela consegue realizar aquela tarefa, faz aquele compromisso, então ela sente alívio. Como é que a gente lida então com a culpa saudável, né? Aquela culpa que foi útil pra gente? Bom, a gente, ao reconhecer que existe um desconforto e que a gente precisa de alguma forma reparar, consertar algo que a gente acabou errando, a gente, reconhece pedindo desculpas para outra pessoa, se comprometendo a não fazer aquilo novamente, ou então se comprometendo a fazer o que a gente deixou de fazer. E então, é claro, aplicando na prática, não deixando apenas nas palavras. São esses 4 passos, na verdade, né? O reconhecimento de que a gente fez algo errado ou deixou de fazer algo e acabou gerando um dano, primeira parte. A segunda parte é pedir desculpas, reconhecer isso perante a outra pessoa ou as outras pessoas. O terceiro, então, é fazer uma avaliação de como que você vai fazer, como é que você vai reparar, como é que você vai ajustar isso. E o quarto e último passo, então, é você, na prática, aplicar esse conserto, esse reparo, por assim dizer. Só que quando a culpa está excessiva, né, aquela culpa que não está ajudando muito, como é que a gente lida com isso? Bom, o primeiro passo aqui é reconhecer que essa culpa ela não está sendo muito útil para a gente. Ela está nos jogando para baixo, ela está nos esmagando, ela está muito mais nos prejudicando do que nos ajudando. Esse primeiro passo ele é importante, porque muitas pessoas que já estão acostumadas com a culpa acabam justamente normalizando esse desconforto praticamente constante e intenso na rotina e não reconhecem que, calma aí, peraí, tem algo diferente aqui, talvez algo precise mudar. Mas a pessoa que sente a culpa não consegue ter essa diferença. Tá? Então o primeiro passo é esse, é uma culpa que está ajudando ou uma culpa que está muito mais prejudicando a gente? O segundo passo, então, no momento em que a gente reconhece que essa culpa ela não é tão útil assim, tá o momento em que a gente precisa lidar com esse desconforto emocional. No geral, não tem algo que a gente possa fazer que vai, digamos assim, afastar o pensamento ou o sentimento da culpa, mas existem coisas que a gente pode fazer para lidar melhor com isso. De uma forma que, caso a culpa ela ainda fique ali buzinando na sua mente, gritando com você, dizendo que você é culpado, você deveria ter feito outra coisa, você deveria ter feito isso, e martelando, e esmagando você ainda assim conseguiria lidar bem com isso. Porque nem sempre a gente consegue fazer um afastamento, ou deletar, digamos assim. Mas sim, um aspecto que a gente pode sim recorrer é a distração. E cuidado, não é uma distração sem muita atividade. Prefira uma distração com algo que você consegue se envolver, por exemplo, exercício físico, que pode ser uma caminhada, ler um livro, conversar com uma pessoa, de alguma forma fazer algo que você precise se envolver. Coisas que você não precisa se envolver tanto. Ficar olhando as redes sociais, assistir uma série, dependendo, você não vai conseguir se conectar com essa outra atividade. Então sim, distração pode sim ser uma boa alternativa. Uma segunda alternativa que eu quero trazer aqui para você também é você praticar alguma estratégia, alguma técnica de regulação emocional. Pode ser a respiração diafragmática, pode ser o grounding, né? Essa estratégia, essa técnica você consegue encontrar nas nossas redes sociais ou então procurar grounding, tá? E você vai ter essa técnica também bem esmiuçada e bem aprofundada para você. E agora, por último, mas não menos importante, existem pessoas que estão muito movidas pela culpa, que acabam não aprendendo a dizer não, né? A recusar pedidos, a recusar compromissos, e acaba isso tumultuando, né? Gerando muitos compromissos, muitas tarefas, muitas atividades. Eu não estou falando aqui só de ponto de vista, né, só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal. Favores que a família pede, orientações, atenção que familiares ou amigos acabam pedindo, né? Tome cuidado, no seu tempo, todos nós somos seres humanos e todos nós temos 24 horas por dia. No momento em que você se sobrecarrega de atividades que outras pessoas estão pedindo e essas atividades elas não estão conectadas com você está fazendo isso movido pela culpa, a chance de você ter uma vida, né, uma rotina justamente preenchida, recheada com atividades que não fazem sentido é extremamente alta, não é mesmo? Então aprender a dizer não, aprender a agir com mais assertividade acaba sendo sim uma atividade, né, uma habilidade muito importante
para você aprender a lidar com a culpa. E se você quer ter ajuda, né, da Eureka para saber lidar melhor com a culpa, claro, você pode buscar a nossa terapia. Os nossos terapeutas vão ajudar você em qualquer lugar do mundo, através da nossa terapia online ou então um consultório Eureka. Um grande abraço e até a próxima!